Existem lugares na Terra que desafiam explicações há milhares de anos. Templos erguidos com uma precisão impossível para sua época, montanhas consideradas sagradas por diferentes civilizações, cavernas onde fenômenos naturais parecem contrariar toda a lógica e monumentos que continuam intrigando arqueólogos, historiadores e cientistas modernos. Alguns acreditam que tudo possui uma explicação racional. Outros enxergam nesses lugares sinais de algo muito maior. Nesta jornada, você conhecerá 10 dos lugares sagrados e mais misteriosos do planeta, locais onde fé, história e ciência se encontram diante de perguntas que permanecem sem resposta definitiva. E conforme avançarmos, cada destino revelará mistérios ainda mais impressionantes. O último lugar é considerado por muitos um dos maiores enigmas da humanidade. Nossa primeira parada nos leva ao coração da antiga Jerusalém, até o Monte do Templo, um dos lugares mais sagrados e disputados de toda a história. Ali, durante milhares de anos, diferentes povos ergueram templos, fortalezas e locais de adoração que moldaram civilizações inteiras. Cada pedra parece carregar séculos de orações, conflitos e acontecimentos que influenciaram bilhões de pessoas ao redor do mundo. O que torna esse lugar tão extraordinário não é apenas sua importância religiosa. Escavações arqueológicas revelam estruturas sobrepostas de diferentes períodos históricos, formando um verdadeiro quebra-cabeça subterrâneo. Túneis antigos, muralhas monumentais e vestígios de construções desaparecidas continuam sendo estudados até hoje. No entanto, grande parte da área permanece praticamente intocada devido à enorme sensibilidade religiosa e política do local, fazendo com que inúmeros segredos ainda permaneçam escondidos sob o solo. Enquanto você observa as muralhas douradas refletindo a luz do entardecer, surge uma pergunta inevitável: quantas histórias ainda permanecem enterradas sob essas pedras? Talvez algumas respostas nunca sejam encontradas. Ainda assim, o Monte do Templo continua atraindo milhões de peregrinos todos os anos, tornando-se um símbolo da profunda ligação entre fé, memória e mistério. Mas se Jerusalém guarda enigmas sob a terra, o próximo destino parece esconder seus segredos muito acima dela. Um lugar construído entre montanhas tão altas que durante séculos permaneceu praticamente invisível para o restante do mundo. Nossa segunda parada nos leva a Machu Picchu, nos Andes peruanos. Erguida a mais de 2.000 metros de altitude, essa antiga cidade inca continua impressionando especialistas por sua engenharia extraordinária. Blocos gigantescos de pedra foram encaixados com tamanha precisão que, mesmo sem argamassa, resistem há séculos a terremotos que destruíram construções muito mais recentes. O mais intrigante é que ninguém sabe exatamente como essa cidade foi construída utilizando apenas as ferramentas disponíveis na época. As pedras apresentam encaixes quase perfeitos, algumas pesando dezenas de toneladas. Diversas teorias foram propostas ao longo dos anos, desde técnicas avançadas de engenharia até hipóteses mais especulativas envolvendo conhecimentos perdidos da antiguidade. Embora muitas respostas já tenham sido encontradas, Machu Picchu continua cercada por perguntas que desafiam completamente a arqueologia moderna. Caminhando por seus terraços cobertos pela névoa da manhã, você sente como se estivesse entrando em um mundo onde natureza e arquitetura foram planejadas para existir em perfeita harmonia. Cada templo, escadaria e observatório parece ocupar exatamente o lugar onde deveria estar, seguindo alinhamentos com o sol, as montanhas e o céu. É difícil não imaginar que seus construtores possuíam um conhecimento muito além do que normalmente atribuímos às civilizações antigas. Mas o próximo lugar leva esse mistério para outro nível. Um monumento formado por gigantescas pedras espalhadas em um campo aberto, cuja verdadeira finalidade continua sendo motivo de intenso debate entre cientistas de todo o planeta. E conforme nossa jornada continua, você perceberá que alguns dos maiores mistérios da humanidade talvez não estejam escondidos em livros antigos, mas diante dos nossos próprios olhos, aguardando apenas alguém disposto a observá-los de uma maneira completamente diferente. Mas talvez nenhum desses mistérios desperte tanta curiosidade quanto nossa próxima parada. Imagine um lugar onde gigantescos blocos de pedra, pesando dezenas de toneladas, foram posicionados com tamanha precisão que nem mesmo a tecnologia moderna consegue explicar completamente como isso foi realizado. Nossa segunda parada nos leva até Baalbek, no atual Líbano, onde se encontram algumas das maiores pedras já utilizadas em construções da antiguidade. Muito antes do surgimento de guindastes modernos, enormes blocos foram transportados e encaixados formando uma estrutura monumental que continua intrigando arqueólogos, engenheiros e historiadores.
Diante dessas ruínas colossais, você inevitavelmente se pergunta se conhecemos realmente toda a capacidade das antigas civilizações. Caminhar entre essas colunas gigantescas provoca uma estranha sensação de pequenez. Cada detalhe transmite a impressão de que seus construtores dominavam conhecimentos muito além do que normalmente imaginamos para aquela época. Algumas pedras ultrapassam 800 toneladas, um peso que desafia até mesmo equipamentos modernos de engenharia. Diversas teorias tentam explicar sua construção, mas nenhuma conseguiu responder completamente como povos antigos moveram blocos tão gigantescos com tamanha precisão. O mistério permanece vivo, alimentando debates que atravessam gerações. Mas existem lugares onde o maior enigma não está nas pedras, e sim na própria paisagem. Nossa terceira parada nos leva até o Monte Sinai, no Egito, tradicionalmente identificado como local onde Moisés recebeu os 10 mandamentos. Muito antes do amanhecer, milhares de peregrinos iniciam lentamente a subida da montanha. Conforme o céu começa a ganhar tons dourados, o silêncio toma conta da paisagem, criando uma atmosfera profundamente contemplativa. Independentemente das crenças individuais, é impossível permanecer indiferente diante da força simbólica desse cenário. Do alto da montanha, o horizonte parece infinito. Rochas antigas se estendem em todas as direções enquanto o deserto desperta lentamente sob os primeiros raios de sol. Durante séculos, estudiosos tentaram confirmar com absoluta precisão a localização dos acontecimentos descritos nas escrituras, mas diferentes hipóteses continuam sendo debatidas até hoje. Essa combinação entre história, tradição religiosa e investigação científica transforma o Monte Sinai em um dos lugares mais fascinantes do planeta, onde perguntas antigas continuam despertando novas descobertas. Se essa montanha representa um encontro entre o céu e a terra, o próximo destino parece esconder um dos maiores enigmas da engenharia bíblica. Nossa quarta parada nos leva até as impressionantes muralhas de Jericó, considerada por muitos a cidade continuamente habitada mais antiga do mundo. Escavações revelaram sucessivas camadas de ocupação humana acumuladas ao longo de milhares de anos, formando um verdadeiro arquivo da história da civilização. Cada nova descoberta reacende discussões sobre os relatos bíblicos envolvendo a queda das muralhas e os acontecimentos que marcaram profundamente a história da região. Enquanto você observa as ruínas espalhadas pela antiga cidade, percebe que a arqueologia e tradição caminham lado a lado. Alguns vestígios sugerem destruições repentinas em determinados períodos, enquanto novas pesquisas continuam refinando a cronologia desses eventos. Independentemente das interpretações, Jericó permanece como um dos lugares mais extraordinários já escavados pela arqueologia moderna, conectando ciência, história e fé em um único cenário. Mas o próximo lugar parece desafiar não apenas o tempo, mas também a própria natureza. Imagine uma fortaleza construída sobre um gigantesco platô rochoso, cercada por penhascos quase impossíveis de escalar. Nossa quinta parada nos leva até Massada, em Israel, uma antiga fortaleza que domina completamente a paisagem do deserto da Judéia. Sua posição estratégica permitia enxergar qualquer aproximação a quilômetros de distância, transformando-a em um dos refúgios mais seguros da antiguidade. Muito além de sua impressionante localização, Massada tornou-se símbolo de resistência e coragem. Reservatórios escavados na rocha armazenavam água suficiente para longos períodos de isolamento, enquanto sistemas avançados de construção demonstravam um domínio extraordinário da engenharia em pleno deserto. Hoje, visitantes sobem até o topo para contemplar uma vista que parece atravessar milênios, onde a grandiosidade da natureza se mistura às marcas deixadas pela história humana. Mas se essas fortalezas impressionam pela resistência, o próximo destino guarda um mistério completamente diferente. Um lugar onde a própria água parece esconder relatos capazes de atravessar séculos. Ali, ciência, arqueologia e tradição continuam se encontrando de maneira surpreendente, revelando uma das paisagens mais fascinantes de toda a história bíblica. Aguarde, porque a partir daqui os enigmas se tornam ainda mais extraordinários. Nossa sexta parada nos leva ao Mar Morto, localizado entre Israel e a Jordânia, um dos lugares mais singulares da Terra. Suas águas possuem uma concentração de sal quase 10 vezes superior à dos oceanos, tornando praticamente impossível que peixes ou plantas sobrevivam em seu interior. Ao mesmo tempo, qualquer pessoa que entra em suas águas experimenta uma sensação curiosa. O corpo simplesmente flutua sem esforço.
Essa característica extraordinária transformou a região em um dos cenários naturais mais famosos do mundo, cercado por acontecimentos históricos e referências presentes nos textos bíblicos. Ao redor do Mar Morto, arqueólogos fizeram algumas das descobertas mais importantes da história. Foi nas cavernas de Qumran que foram encontrados os manuscritos do Mar Morto, documentos preservados por aproximadamente 2000 anos graças ao clima extremamente seco da região. Esses manuscritos permitiram comparar versões antigas das escrituras com textos atuais, oferecendo uma das maiores contribuições já realizadas para os estudos bíblicos e históricos. É impressionante perceber como o ambiente aparentemente inóspito acabou protegendo um dos maiores tesouros arqueológicos da humanidade. Mas existe um lugar onde o mistério não está escondido em pergaminhos, e sim em uma gigantesca formação rochosa esculpida pela própria natureza. Nossa 7ª parada nos leva até Petra, na Jordânia, uma cidade monumental inteiramente escavada nas paredes de arenito rosado. Durante séculos, ela permaneceu praticamente esquecida pelo restante do mundo, escondida entre desfiladeiros estreitos que dificultavam qualquer acesso. Ao atravessar o famoso cânion conhecido como Siq e avistar sua fachada principal iluminada pelo sol, é impossível não sentir que você entrou em um cenário pertencente a outra era. Petra também aparece ligada a importantes rotas comerciais do mundo antigo e ocupa lugar especial em diversas tradições relacionadas ao contexto bíblico. Seus sofisticados sistemas de captação de água permitiram que milhares de pessoas prosperassem em pleno deserto, demonstrando um conhecimento extraordinário de engenharia hidráulica. Ainda hoje, pesquisadores continuam descobrindo novas estruturas escondidas sob a areia, revelando que muitos de seus segredos permanecem desconhecidos. Nossa 8ª parada nos leva até o Monte das Oliveiras, em Jerusalém, um dos lugares mais reverenciados pelas tradições judaica, cristã e islâmica. Dali é possível contemplar toda a cidade antiga, observando muralhas, templos e construções que atravessaram milênios. Segundo os relatos bíblicos, esse monte foi cenário de momentos decisivos da vida de Jesus, tornando-se um dos pontos mais visitados por peregrinos de todo o planeta. A atmosfera do lugar mistura silêncio, reverência e uma profunda sensação de continuidade histórica. Mas poucos lugares despertam tanta curiosidade quanto nossa 9ª parada, o Rio Jordão. Muito mais do que um simples curso d'água, ele simboliza travessias, renovação e importantes acontecimentos narrados nas Escrituras. Apesar de suas dimensões relativamente modestas quando comparadas a outros grandes rios do mundo, seu significado histórico e espiritual atravessou séculos. Todos os anos, milhares de pessoas visitam suas margens buscando reviver acontecimentos que marcaram profundamente a tradição bíblica. E finalmente chegamos ao 10º e mais extraordinário destino desta jornada: Jerusalém. Poucas cidades concentram tanta história, espiritualidade e significado quanto este lugar. Em poucos quilômetros quadrados convivem monumentos sagrados para diferentes religiões, vestígios arqueológicos que atravessam milhares de anos e descobertas que continuam transformando nossa compreensão do passado. Cada rua, muralha e escavação parece revelar uma nova camada da história da humanidade. Ao longo desta viagem, você conheceu montanhas sagradas, fortalezas isoladas, cidades esculpidas na rocha, desertos silenciosos, antigos manuscritos preservados pelo tempo e lugares onde ciência, arqueologia e tradição continuam dialogando até hoje. Mais do que responder perguntas, esses locais nos lembram que alguns dos maiores mistérios da humanidade ainda permanecem abertos, esperando novas descobertas. Talvez seja justamente essa combinação entre fatos históricos, paisagens extraordinárias e relatos milenares que torna esses lugares tão fascinantes. Quanto mais a ciência avança, mais detalhes são revelados, mas também surgem novas perguntas capazes de despertar ainda mais curiosidade. A busca pelo conhecimento continua, e cada escavação, cada pesquisa e cada descoberta acrescenta uma nova peça a esse gigantesco quebra-cabeça da história. E agora fica a pergunta: entre todos esses lugares sagrados e misteriosos, qual mais desafiou a sua imaginação? Foi uma montanha envolta em tradição, uma cidade perdida no deserto, antigas muralhas ou manuscritos preservados durante 2000 anos? Seja qual for sua resposta, uma coisa é certa: nosso planeta ainda guarda lugares capazes de fazer a história, a fé e a ciência caminharem lado a lado, lembrando que os maiores mistérios talvez ainda estejam esperando para ser descobertos.